18 anos a igreja estava completando. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem, a igreja se inicia, pessoas começam a se converter. A igreja é um novo projeto de Deus sobre a face da terra. E esse projeto tem uma mensagem a carregar, a mensagem do Evangelho, a mensagem que diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, e não por meio de boas obras, não por coisas que façamos, mas por aquilo que Ele fez, morrendo na cruz por nós. Essa é a mensagem que a igreja precisa carregar. 18 anos se passam, e agora a igreja já está quase entrando na sua segunda década aí de existência, terceira década. O fato é que, logo no início da igreja, a igreja já enfrenta o seu maior inimigo, e o Evangelho já enfrenta o seu grande arquirrival. A mensagem do Evangelho, ela tem a sua antítese, ela tem uma mensagem que é contrária a ela. A mensagem de que somos salvos pela graça, por meio da fé, ela possui uma inimiga, ela possui uma mensagem contrária a ela mesma. E essa mensagem, ela tem início logo no início da igreja também. Juntamente com o Evangelho da graça, surge no meio da igreja uma mensagem distorcida do Evangelho, que é a mensagem do legalismo que escraviza. E hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre os legalistas e a graça. Nós já vimos como o Evangelho ele se movimenta e ele salva pessoas de diferentes culturas, de diferentes graus intelectuais, de diferentes estados de vida e faixas etárias. Nós já vimos que o Evangelho ele é suficiente para transformar a vida de pessoas místicas, para transformar a vida de pessoas miseráveis, para transformar a vida de gentios, aqueles que não eram judeus. Afinal de contas, o Evangelho não é só para judeus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 15, porque hoje nós veremos como a mensagem do Evangelho enfrenta e enfrentou o seu grande inimigo, e até os dias de hoje esse inimigo insiste em tentar destruir a mensagem do Evangelho, o legalismo. E nós já vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser o legalismo. Atos capítulo 15, versículo 5. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui para estudar a Tua palavra, e por meio dela sermos abençoados, transformados. Queremos pedir que, por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor nos auxilie na compreensão do texto bíblico, corrija a nossa visão errada, se assim tivermos, e nos motive a continuar caminhando e pregando a verdadeira mensagem da cruz. Pedimos o Teu auxílio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que é o legalismo? O legalismo é justamente a ideia de que eu sou salvo ou de que eu sou aceito por Deus por meio de coisas que eu faço. Para que Deus se agrade da minha pessoa, eu preciso fazer coisas para Ele. Para que Deus me perdoe, eu preciso andar certinho, andar na linha. Para que Deus me aceite, eu preciso cumprir regras e mandamentos. Isso é o legalismo. O legalismo é a falsa ideia de que somos salvos pelas obras. Eu posso participar da minha salvação. O problema é que eu e você, nós somos enfeitiçados por essa ideia. Eu e você, nós amamos essa ideia. Por mais que preguemos que o Evangelho é a salvação pela graça, não fizemos nada, Jesus fez tudo. Na prática, nós gostamos mais da mensagem legalista.
Porque a mensagem legalista, nela eu sou participante da minha salvação. Nela eu não preciso me humilhar dizendo, Senhor, eu não presto, eu preciso de Jesus. Nela eu digo, Senhor, eu sou bom, o Senhor precisa me abençoar. Na mensagem da cruz, eu preciso reconhecer que sozinho eu não consigo chegar ao céu. Na mensagem legalista, onde eu trabalho pela minha salvação, aquilo afofa o meu coração, porque afinal de contas eu fiz por merecer. E é bem verdade que Paulo, quando ele vai explicar o Evangelho, ele deixa muito claro que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é presente de Deus, e não vem por boas obras, para que ninguém estufe o peito e diga, eu mereço. Mas no fundo nós amamos a mensagem legalista, porque quando nós temos um problema, é para ela que nós corremos. Como assim, pastor? Quando os problemas sobrevêm à minha vida, eu corro para a mensagem legalista e digo assim, o que estou fazendo de errado para Deus não me abençoar? Isso é legalismo. Quando eu sofro algum mal, ou quando alguma coisa não vai do jeito que eu quero, eu olho para a minha vida e penso, o que estou fazendo de errado para que Deus não me dê segundo os meus bons méritos? O legalismo é a barganha com Deus. Eu tento merecer a minha salvação, eu tento merecer o favor de Deus por aquilo que eu faço. Essa mensagem, irmãos, ela existe desde o início. Desde que o Evangelho foi inaugurado e anunciado, pessoas distorceram o Evangelho e fizeram com que ele se tornasse uma mensagem legalista. Por exemplo, você se lembra da mensagem da semana passada? Você se lembra de Pedro? Pedro achava que o quê? Que o gentil não poderia ser salvo. E Deus provou para ele, um gentil pode ser salvo. Mas o fato é que depois que Pedro sai da casa de Cornélio, para você que estava aqui na semana passada, e se você não estava, essa mensagem ela está no nosso canal do YouTube, você pode assisti-la lá. Mas depois que Pedro sai da casa de Cornélio, Cornélio se converte, a família dele recebe a graça, recebe o dom do Espírito Santo. Pedro toma uma lição ali do Senhor. Lembra, Pedro não queria pregar o Evangelho para a família de Cornélio, e Deus vira e diz, vai lá rapaz, eu purifiquei, vai lá. Pedro vai, eles se convertem. Mas o fato engraçado é que depois que Pedro sai da casa de Cornélio, alguns meses depois ele vai ser preso em Jerusalém. E aí, milagrosamente, ele vai conseguir ser libertado da prisão. O anjo aparece, solta ele lá, ele sai feliz da vida da prisão. Mas o fato é que quando ele sai da prisão, ele viaja para uma cidade chamada Antioquia. Antioquia era uma cidade de gentios, de pessoas que não eram judeus. Ele vai para Antioquia. Afinal de contas, agora ele pode ter comunhão com os gentios, com os crentes gentios. 14 aproximadamente, entre 16 e 17 anos se passam desde que o Evangelho surge. Pedro agora vai para Antioquia. O pastor da igreja de Antioquia era um camarada chamado Paulo. Você já ouviu falar dele aqui também. Ou Saulo, amigão de Barnabé. O apóstolo. Paulo, na época, era o pastor da igreja de Antioquia. E quando Pedro chega em Antioquia, isso tudo que eu estou falando para vocês está narrado em Gálatas capítulo 2. Mas você não precisa ler lá agora, senão você não ouve o que eu estou falando, aí você não precisava ter vindo na igreja. Então você me ouve e depois você lê na sua casa. Gálatas capítulo 2. Pedro ali, junto com os gentios, está ali participando da igreja. Paulo é o pastor daquela igreja. E conta o texto, Paulo narra para a gente, que em determinado dia Pedro estava almoçando com os crentes gentios. E naquele exato momento, um grupo de judeus convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo chega a Antioquia. E quando esses gentios chegam, o que Pedro faz? Você lembra do texto? Pedro se levanta e se afasta dos gentios, porque afinal de contas, na prática, na cabeça dele, não, tudo bem, Deus salva aquele que não é judeu. Mas o judeu é mais especial. Um gentil não se mistura com essa gentalha, quer dizer, com os gentios. Essa era a cabeça de Pedro. E o texto diz que o próprio Barnabé, o exemplo máximo de piedade do Novo Testamento, mais piedoso que os apóstolos,
Barnabé é levado por essa também e se afasta dos gentios. O que Paulo faz? Paulo levanta no meio do almoço e dá um pito nos dois. Fala: olha aqui, vocês são salvos pela graça. Então para de palhaçada, para de hipocrisia. Porque o gentio, não é porque o sangue dele não é o sangue de judeu, que Deus não aceita ele igual aceita vocês. Pedro vai embora, Pedro volta para Jerusalém, o ano continua, estamos ainda no ano 18 do início da era da igreja, tudo isso no ano 18, Pedro indo na Antioquia no primeiro semestre do ano, ele volta para Jerusalém, e Paulo e Barnabé se acertam, Barnabé se arrepende, e Paulo continua pastoreando aquela igreja. Mas o fato é que Atos capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte para mim e para você: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem até Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. E que questão é essa? A questão é simples. A questão é a seguinte: como um gentio pode ser salvo? Ou, como um homem pode ser salvo? Irmãos, a igreja já tinha 18 anos. Durante 18 anos, os apóstolos taparam o sol com a peneira. Porque durante 18 anos, essa pergunta sempre foi feita. Durante 18 anos, os judeus, que tinham a sua religião antes chamada judaísmo, e agora conhecem o evangelho, se convertem a Jesus Cristo. Durante 18 anos havia um ponto de interrogação na cabeça deles, dizendo assim: é o cristianismo continuação do judaísmo? Para alguém ir para o céu, precisa da graça, mas precisa das obras. Para alguém ser aceito por Deus, precisa de Jesus, mas precisa dos 10 mandamentos de Moisés. E o problema é que os apóstolos taparam o sol com a peneira e não responderam e não definiram essa questão. E durante 18 anos, tem aqueles que acham que é só pela graça, tem aqueles que acham que precisa obedecer Moisés. O fato é que o problema se alastrou. E se alastrou de tal modo que ele dura até os dias de hoje. Talvez, se os apóstolos tivessem sido mais firmes no início, o legalismo não teria o poder de influência que ele tem no nosso meio hoje. Mas os apóstolos deixaram passar. E naquele mesmo ano, 18 anos de igreja, ainda existia a interrogação: o que uma pessoa precisa para ser salva? Na cabeça dos gentios, a resposta era óbvia: precisa da graça de Deus, derramada em Cristo Jesus na cruz. Mas na cabeça do judeu, essa resposta ela não era óbvia. Na cabeça do judeu, a resposta era a seguinte: eu preciso obedecer aos 10 mandamentos, eu preciso obedecer todos os mandamentos, e eu preciso de Jesus também. Irmãos, isso é uma falsa mensagem. Essa mensagem ela é herege. Essa mensagem ela não é a mensagem da graça trazida no Novo Testamento para nós. Mas os apóstolos deixaram passar. O fato é que Paulo, Atos capítulo 15, versículo 2, perde a paciência com essa situação, porque isso estava afetando o ministério dele. Ele tinha acabado de fazer a primeira viagem missionária com Barnabé, plantou a igreja em um monte de lugar. Por favor, preste atenção nisso. Se a salvação não é só pela graça, se a salvação depende de obedecer ao Antigo Testamento, então Paulo ia ter que voltar em todas as cidades e circuncidar todas as pessoas e ensinar elas a obedecer todos os mandamentos de novo. A mensagem dele falhou. É por isso que Paulo ele fica tão interessado nessa questão, porque ele está vendo Pedro não fazer nada. Ele está vendo Pedro tapar o sol com a peneira, porque esse problema ia dar trabalho para ele. Ele ia ter que peitar um grupo de pessoas que diziam que a salvação não era só por Jesus, dentro da igreja. Mas Paulo e Barnabé ficam inquietos com essa situação, e junto com um grupo de líderes de Antioquia, viajam para Jerusalém, para finalmente resolver esse problema. Atos capítulo 15 é conhecido como o primeiro grande concílio da igreja, a primeira grande reunião da igreja para resolver um grande problema. E o problema discutido aqui é justamente esse: como um homem pode ser salvo? É só pela graça?
ou ele precisa das boas obras? Atos capítulo 15 nos responde essa pergunta. O fato, irmãos, de Atos capítulo 15, ele vai narrar uma história que provavelmente aconteceu durante alguns dias, tá bom? Atos capítulo 15 é um resumo. Atos capítulo 15 não apresenta os detalhes desse grande concílio. O fato é que em outras cartas de Paulo, sobretudo na carta aos Gálatas, Paulo vai deixar muito claro que o legalismo é uma heresia. O legalismo não é de Deus. Ele vai dizer que o legalismo, lógico, não salva ninguém, porque a salvação não vem por obras. Ele vai dizer que o legalismo me afasta da fé correta. Ele vai dizer que o legalismo me afasta de Deus e me leva à apostasia. Gálatas capítulo 2, sabe por quê? Porque quando eu começo a achar que a minha salvação depende de mim, vai chegar uma hora que o fardo fica tão grande, que eu vou desanimar desse negócio chamado relacionamento com Deus. Agora, se eu entendo que a minha salvação depende de um presente que Deus me dá em Cristo Jesus, porque Ele sabe que eu nunca vou ter condição de conquistá-la, então fica mais fácil para eu entender o que Jesus disse: vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre vós meu jugo. Então a ideia, irmãos, é que Jesus, Ele nos salva no modo gracioso, nos presenteia. Atos capítulo 15, vários judeus que tinham crido em Jesus achavam que a salvação de verdade dependia de cortar um pedacinho da pele do pipi do homem, dependia de obedecer aos mandamentos de Deus, e não dependia tão somente da graça que há em Cristo Jesus. Bom, o concílio vai acontecer, e Atos capítulo 15 é um exemplo para mim e para você. Os legalistas, eles pensam então justamente isso: para eu ser salvo eu preciso de fazer coisas. E hoje em dia o legalismo se expressa no nosso meio. Por exemplo, muitas pessoas pensam assim: para eu ser salvo eu preciso me batizar. Para eu ser salvo eu preciso ser membro da igreja. Para eu ser salvo, eu preciso vir nos cultos, eu não posso faltar. Tem muita gente que pensa assim. Você não pode participar da sua salvação nesse sentido, você não faz nada para ser salvo. O Senhor Jesus fez tudo. E se você acha que você pode fazer coisas para ser salvo, Paulo já disse também que você está correndo em vão, atrás de uma salvação que não virá, porque a verdadeira salvação é pela graça. Bom, Atos capítulo 15, versículo 4. Chegando a Jerusalém, Paulo e Barnabé, juntamente com outros irmãos, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que tinha feito por meio dele, o que Deus tinha feito por meio deles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir dos gentios que obedeçam à lei de Moisés. Se isso aqui fosse verdade, irmãos, hoje nós estaríamos pregando uma mensagem diferente para vocês. Nós estaríamos ensinando para vocês uma forte ênfase na lei do Antigo Testamento. E o fardo da sua salvação dependeria da sua fidelidade ou da sua infidelidade a Deus por meio da lei. Mas não é assim. Bom, o concílio vai acontecer, a reunião vai acontecer. O primeiro que vai falar nessa grande reunião é Pedro. Pedro era um dos pastores e líderes da igreja. E ele vai dizer o seguinte: olha que interessante então, finalmente, depois de 18 anos, Pedro vai tomar uma posição, Pedro vai começar a se definir e dizer: olha, é verdade, é hora de dar um basta nessa mensagem maldita que está confundindo as pessoas. Versículo 6. Os apóstolos e presbíteros então se reuniram para considerar a questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem nessa mensagem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não faz distinção alguma entre nós e eles, entre judeus e gentios, visto que purificou seus corações pela fé. Então,
Porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Finalmente, irmãos, Pedro vai se posicionar. E o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o passado. Ele vai olhar para a história dele e lembrar, olha, vocês se lembram de que Deus me levantou para pregar o evangelho para gentios. Atos capítulo 10, mensagem da semana passada. E vocês se lembram que aquela mensagem não foi em vão, porque Deus deu para eles o Espírito Santo. E o Espírito Santo era a testificação de que eles eram agora aceitos do mesmo modo que os judeus. Pedro está dizendo o seguinte: vocês se lembram que Deus já provou para nós que aquele que não é judeu é aceito por ele do mesmo modo, pela fé, porque Deus os purificou pela fé. Agora, ó igreja de Jerusalém, ó homens duros de Jerusalém, vocês que são judeus e são cristãos, vocês precisam tomar uma posição. Ou você é judeu ou você é cristão. Porque antes, eu e você, judeu, nós tínhamos sobre nós o jugo, o fardo da lei, mas nós nunca conseguimos obedecer à lei. Nós nunca conseguimos obedecer aos mandamentos. Por que agora vamos querer impor os mandamentos aos gentios? Isso não faz sentido. Resposta de Pedro, versículo 11: de modo nenhum. Nós não vamos impor a lei sobre os gentios. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo o seguinte: a salvação não é pela lei, a salvação é pela graça de Deus. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor, assim como eles também. O judaísmo acabou. É isso que Pedro está dizendo. O judaísmo agora só tem valor histórico. É legal, a gente tem um monte de informações dele, mas não salva ninguém. Nunca salvou e nem salvará. Nós não somos salvos por obedecer regras, nós somos salvos pela graça. E aqui nós temos uma lição importante, porque eu disse para você no início que a mensagem do legalismo ela nos cega. Nós gostamos dela, tanto gostamos que ensinamos elas para nossas crianças. Por exemplo, se você perguntar para 90% das nossas crianças como elas são salvas, como elas vão para o céu, 90% delas dirá o quê? Eu preciso obedecer ao papai e à mamãe. Essa mensagem é demoníaca. Essa mensagem não é o evangelho da graça. Porque para ir para o céu, a criança precisa entender que ela precisa de Jesus. É só isso que ela precisa. Obedecer ao papai e à mamãe é bom, isso é legal, mas isso não leva ninguém para o céu. Eu e você somos fissurados nessa mensagem do legalismo, porque é isso que nós pregamos o tempo todo. Nós dizemos assim para as pessoas: você precisa de Jesus. É mesmo, você precisa ir para a igreja. Na igreja você vai ser abençoado. Na igreja você vai ter sua vida transformada. E coloca aqui a responsabilidade da igreja de mudar a vida das pessoas, e não do evangelho. A igreja não muda a vida de ninguém, é o evangelho que muda a minha e a sua vida. Eu como pastor não posso fazer nada por você, a não ser te ensinar o que a Bíblia diz. Mas é a mensagem de Deus, que é o poder dele. Romanos capítulo 1, versículo 16 não diz que os pastores são o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 não diz que a igreja é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz que o evangelho é o poder de Deus. E nós muitas vezes esquecemos de falar do evangelho para as pessoas. Nós falamos para elas irem na célula, falamos para elas virem para a igreja, falamos para elas virem no culto, mas não falamos o evangelho para elas. E o que é o evangelho? Senão aquela mensagem que diz que somos pecadores e vamos para o inferno. Mas Deus interveio na nossa história e mandou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Isso é o evangelho. Mas a gente se esquece de falar isso para as pessoas. Bom, irmãos, Pedro se levanta, olha para o passado e diz: olha, os gentios são salvos pela graça, por meio da fé, não por obras. Paulo e Barnabé vão tomar a palavra agora, versículo 12. Toda a assembleia então ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. É interessante porque Pedro, o argumento de Pedro para dizer que a salvação é pela graça, é olhar para o passado. Ele olha para o passado, para os últimos 18 anos e diz: olha, é verdade, Deus salvou os gentios. Barnabé e Paulo olham para o presente e dizem: olha, Deus está salvando os gentios. E Gálatas vai nos dizer que nessa reunião aqui de Atos capítulo 15, tinha um outro camarada com eles chamado Tito. Tito era a coroa de Paulo,
Porque Tito era um gentil, e o primeiro que Paulo ordenou, ou um dos primeiros que Paulo ordenou para o ministério pastoral, Paulo estava ali com ele junto com um pastor gentil, e Tito estava ensinando a Bíblia agora para os judeus, lá em Jerusalém. E Paulo está olhando para o presente e dizendo: olha, é legal, Deus salvou os gentios no passado pela graça, Pedro já disse isso, mas Deus está salvando os gentios mundo afora pela graça. Olha o que eu e Barnabé temos para contar para vocês. Nós fomos na cidade tal, tantas pessoas se converteram. Nós fomos na cidade tal, fulano mudou o estilo de vida dele, ciclano abandonou seus pecados. Aquele que antes adorava a Afrodite, aquele que antes adorava Apolo, eles estão abandonando os seus deuses e seguindo Jesus. Paulo olha para o presente. Mas a questão ela vai ser definida por aquele que era um dos mais importantes da história da igreja na época, que é o meio-irmão de Jesus, Tiago. Versículo 13. Quando terminaram de falar, tomou então Tiago a palavra e disse: esse Tiago aqui, irmãos, não é o irmão de João. O irmão de João já tinha morrido. Esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus. Bom? Irmãos, ouçam-me. Simão, Pedro, nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome, no princípio da história da igreja. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. E agora ele vai citar uma passagem de Amós. Olha o que ele vai dizer aqui, Tiago, lá lembrando de Amós. Depois disso, Deus falando, depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Tiago, ele está pegando uma citação de Amós e está dizendo assim: gente, Deus já tinha revelado para o profeta Amós, que um dia, ele reuniria pessoas de todas as nações para compor uma nova família, chamada família dele. Sabe o que o Tiago está dizendo? Tiago está olhando para o passado, para o presente e para o futuro, e está dizendo: essa profecia está se cumprindo agora, porque em Amós não está dito que os gentios precisariam obedecer à lei, em Amós está dito que os gentios se chegariam a Deus, e nós estamos vendo gentios se chegando a Deus, e nós não podemos impor sobre eles o jugo da lei. Versículo 19, olha a conclusão de Tiago, e finalmente a conclusão do concílio de Jerusalém. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades, fardos aos gentios que estão se convertendo a Deus. Qual que é a conclusão do concílio? Qual que é a conclusão dos apóstolos depois de 18 anos de negligência? A conclusão deles é a seguinte: a salvação é pela graça, não é pelas obras. Essa é a conclusão deles. Talvez para mim e para vocês pareça: nossa, que mensagem relevante, mudou minha vida. Mas se eles não tivessem tomado essa decisão, sua vida seria muito diferente hoje. A minha vida seria muito diferente hoje. Paulo nos diz, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, nós precisamos estar atentos e não podemos permitir que imponham sobre nós um novo jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Irmãos, por que eu estou falando tudo isso para você? O que isso tem a ver comigo e com você? Eu e você somos diretamente afetados por isso. Eu e você somos diretamente afetados pelo legalismo. Quando, pastor, que nós somos afetados pelo legalismo? Quando, por exemplo, nós achamos que alguma prática da igreja é mais importante do que a Bíblia. Quando nós achamos que a tradição da igreja tem mais peso do que a palavra de Deus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Algumas pessoas, elas acham que só quem pode batizar é o pastor.
Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todo discípulo precisa fazer discípulos e todo discípulo precisa batizar. Mas se nós trouxéssemos aqui, num batismo, se nós estivéssemos tendo um batismo aqui hoje, e disséssemos assim, fulano que vai se batizar, quem apresentou o evangelho para você? Quem apresentou o evangelho para mim foi meu pai. É mesmo? Então o pai do fulano vem cá, porque a Bíblia diz que é você que tem que batizar ele. E essa pessoa vai batizar o filho dele. Alguns aqui ficariam assustados. Alguns aqui talvez diriam, nossa, que absurdo, essa igreja está se perdendo. Irmãos, as nossas práticas, mas sempre foi o pastor que batizou. Que bom, que legal, eu não estou desmerecendo o passado. Mas o passado e a tradição não está acima da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o discípulo batiza o outro discípulo. Eu e você somos afetados pelo legalismo quando achamos, por exemplo, que a rigidez doutrinária é mais correta do que uma igreja que só prega a graça. O pastor tem que ser mais firme. O pastor tem que ser mais duro, mais rígido. Por quê? Não, porque a rigidez leva até Deus. Não, a graça leva até Deus. Jesus leva até Deus. Quando eu e você cremos, por exemplo, que o nosso jeito é o único certo. Quando nós queremos impor o nosso estilo de culto, quando nós queremos impor o nosso estilo de pregação, ou quando nós queremos impor o nosso estilo e formato de igreja, porque achamos que o único jeito certo é o nosso. Quando nós ficamos incomodados pelos pastores estarem pregando sobre a graça. Mas o pastor nunca falou que beber é pecado. A Bíblia não fala isso. Mas o pastor devia falar. Percebe? Legalismo. Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ficar bêbado é pecado. Mas a Bíblia não fala que beber é pecado. Quando nós distorcemos a liberdade e achamos que os pastores estão pregando libertinagem. Libertinagem é safadeza. Isso a gente não prega aqui. Mas a liberdade de consciência, a liberdade cristã, é isso que o Novo Testamento ensina, é isso que nós precisamos pregar. Nós somos escravizados pelo legalismo, eu já disse isso para você. Quando nós ensinamos um falso evangelho para as nossas crianças. O evangelho da obediência, esse não é o evangelho de verdade. Ou quando nós achamos que estamos sendo amaldiçoados por Deus. Mas tudo está dando errado na minha vida. Acho que eu não estou obedecendo a Deus direito. Meu filho, todo mundo passa por problema. Para de achar que a sua fidelidade depende de tudo. Você não controla a sua vida. Você vai passar por problemas e tem pessoas desanimadas na fé, porque elas vivem depressivas achando, poxa, Deus está me castigando e eu nem sei o que eu estou fazendo de errado. Deus não está te castigando, filho. Isso é problema que todo mundo passa. Pode ser que Deus esteja te castigando, mas é bem provável que não. É bem provável que você só seja um ser humano normal, que enfrenta dificuldades como todos os outros. Eu e você somos levados pelo legalismo quando nós achamos que um líder bom é um líder duro, um líder rígido, um líder autoritário. E tem muito cristão que gosta de líder autoritário. Tem muito cristão que gosta de pastor mandando na vida dele. Mas isso aí, meu irmão, isso aí é contra a própria Bíblia. Que a Bíblia diz que o pastor não pode dominar sobre o rebanho. O pastor precisa aconselhar o rebanho. Irmãos, eu e você somos levados pela mensagem do legalismo quando nós achamos que Deus está triste conosco o tempo todo. Você já teve essa sensação de achar que Deus vive triste com você e decepcionado com você? Talvez isso aconteça porque você não se arrependeu de um pecado e porque você está trazendo sobre si condenação. Condenação essa a qual Jesus tem poder para te perdoar. Eu e você somos escravizados pelo legalismo quando nós achamos que realmente só a graça não é suficiente. Irmãos, nós precisamos entender o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem da graça. Jesus fez tudo para nos salvar. A única coisa que nós precisamos fazer é crer nele. A única coisa que nós precisamos fazer é crer nele. Eu e você, muitas vezes, somos escravizados pelo legalismo, quando vivemos um cristianismo triste. Quando achamos que nós vivemos para fazer Deus feliz. E aí você não consegue fazer Deus feliz. E aí você fica mal. Você fica depressivo. Você fica pensando, o que Deus está pensando de mim? Filho, Deus já sabe como você é. Deus já sabe das suas fraquezas, das suas limitações. É por isso que é pela graça e não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, ninguém seria salvo.
Irmãos, eu e você precisamos entender uma coisa muito importante. O legalismo é demoníaco. O evangelho é a graça de Deus para as nossas vidas. Eu e você não podemos nos deixar levar por essa mensagem que distorce a graça de Deus. Irmãos, isso já deu muito problema no passado. Mas a igreja tomou uma posição e ela disse: como pode um homem ser salvo? Pela graça, por meio da fé. Amém, irmãos? Talvez você hoje esteja triste. Talvez você hoje esteja deprimido. Talvez você hoje esteja colocando sobre as suas costas um fardo que Jesus já tirou. Um pecado não confessado, uma visão errada do evangelho. Eu preciso agradar a Deus, eu tenho que merecer a minha salvação. Você nunca vai conquistar a sua salvação, você nunca vai merecer a sua salvação. Ela foi conquistada na cruz pelo sangue de Jesus. Por isso, eu queria que você aproveitasse essa noite para se livrar do legalismo e dizer: Senhor, me dá uma consciência santa da graça, uma consciência de que eu, pelos meus méritos, não chegarei a lugar nenhum. Os méritos em quem eu me agarro são os méritos de Jesus. É nos méritos dele que eu me agarro. E isso é suficiente para mim. Será que isso é suficiente para você? Será que o evangelho é suficiente para você? Será que você realmente crê no evangelho? Será que você realmente crê nessa mensagem de que você não precisa fazer nada porque Jesus já fez tudo? Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. E eu quero orar por mim e por você. Quero orar pelas nossas vidas, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a fugir do legalismo que afasta de Deus, que oprime a minha fé e a minha pessoa, e olhar e focar na graça. A graça que exalta não a minha pessoa, mas exalta a pessoa de Jesus. E isso me humilha. Nem sempre é gostoso isso para mim. Senhor Deus, eu gostaria de te agradecer, porque o Senhor sabe que seria impossível eu conquistar a minha salvação pelos meus méritos pessoais. Seria impossível os meus irmãos conquistarem a sua própria salvação por boas obras. Seria errado. Seria cuspir na cruz de Jesus. Por isso, Deus, eu te agradeço, porque Jesus conquistou a justificação, a nossa justificação, mediante a morte, derramamento de sangue e ressurreição dele. Ajude-nos, Deus, a fugir do legalismo. Ajude-nos a fugir dessa religião e dessa falsa mensagem que oprime e que nos afasta do Senhor. Ajude-nos a olhar sempre para a graça, porque é lá, na graça, que nós temos a alegria de desfrutar do perdão dos nossos pecados e de um relacionamento santo e íntimo com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela mensagem da graça. Obrigado pela mensagem da cruz. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.